Ídola querida de Jesus, ótima tarde a todos. Já aí praticamente à noite, né? Ótima noite a todos também. A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos aqui ao nosso canal mais uma vez. Aleluia, hoje é o terceiro dia, aleluia, desse propósito. Muito alegre, muito feliz com Jesus, com o aprendizado que Ele tem me proporcionado, irmão. Aleluia, porque até aqui a forte mão do Senhor tem conduzido, sustentado, guiado, operado. E eu creio, aleluia, em tudo que Ele tem para derramar sobre a minha e tua vida nessa hora, amém? Vamos orar então, clamar ao nosso Deus? Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, Senhor. Momento esse, Jesus, aleluia, que já foi registrado pelos céus. Momento, Senhor, a qual o Senhor fala ao meu coração, o coração da minha irmã, do meu irmão, aleluia. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos, nos reveste com teu poder, vai abrindo, Jesus, a mentalidade, o coração, vai tirando toda a incredulidade do teu povo e vai trazendo teu povo, Pai, para ouvir a tua voz. Porque de mim mesmo eu nada sei, eu nada tenho, eu nada faço, nada realizo se o Senhor assim, aleluia, não quiser fazer, não quiser realizar. Mas no Senhor e com o Senhor, aleluia, eu posso todas as coisas. Por isso, Jesus, eu declaro, Senhor, sobre, oh, aleluia, o governo do Espírito Santo, do início ao término, Pai amado, desse vídeo. Fala conosco, Pai. Oh, aleluia, nos ensina, Jesus, nos ensina, Pai. Aleluia, porque o Senhor, sim, é nosso professor, é nosso mestre. Aleluia, e que o Senhor, aleluia, glória a Deus, traga revelação, Pai, com profundidade. Traz, Senhor, fala conosco mais uma vez. Hoje é o terceiro dia, Pai. Eu clamo pela vida do meu irmão, da minha irmã, eu clamo por sua casa, por sua família, que o Senhor repreenda todo atrapalho, que o Senhor repreenda, Pai amado, Pai querido, toda objeção contra a minha vida, contra este canal, vai lançando por terra, Pai, porque o maior é o Senhor na minha vida, na minha história e nesse canal que é do Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Toda honra, glória ao nosso Deus, amém, amado? Amém, queridos? Aleluia, glórias a Deus. Hoje, terceiro dia do nosso propósito, Apocalipse, que quer dizer revelação. Já lemos aqui até o capítulo 8, né? Então, relembrando um pouquinho da semana passada, onde a gente falou ali um pouco sobre os 7 selos, né? E a gente sabe que quando se refere a selos, aí seria a perseguição do mundo contra a igreja, né? Hoje, nessa parte desse terceiro dia, a gente vai ver um pouquinho sobre as 7 trombetas, né? Um evento ao qual, aleluia, um evento que merece nossa total atenção, né, irmão? Porque a gente vê que são 7 sessões, né? Que são paralelos e progressivos, né? Então a gente vê ali que as primeiras trombetas, né, até a quarta, é de uma forma e as 3 últimas de uma outra forma. Então, queridos, aleluia, glórias a Deus. Sem mais delongas, vamos ler então capítulo 8 de Apocalipse. E aí a gente lê um pouquinho e fica como lição de casa aí para os demais, para lerem até o capítulo 12, que é onde a gente vai parar por hoje, tá bom? Vamos ler então, capítulo 8. O 7º selo é aberto. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Meu Deus, né? E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Aleluia! E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Prepararam-se para tocá-las. Aleluia! O primeiro anjo tocou sua trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, o qual foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada.
O segundo anjo, aleluia, tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como com um grande monte ardendo em fogo, e tornou em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Meu Deus! Aqui, irmãos, Apocalipse vem trazendo as revelações, como eu já disse, das 7 trombetas. Quando a gente estuda sobre a vinda de Jesus, lá em Mateus 24, salvo engano, deixa eu procurar aqui, mas eu creio que é Mateus 24, deixa eu ver, 24, 31, tá? Aleluia. Vai dizer assim: e ele enviará os seus anjos, como rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, quando Jesus vier em poder e majestade, em grande glória, nas nuvens, né? Eis que veio com as nuvens e todo olho verá. A Bíblia diz que vai soar como um tocar de trombetas, né? Ressurgir como um tocar de trombeta. A trombeta, antigamente, a gente já conversou um pouquinho sobre isso aqui, da última campanha que nós realizamos, né? Que a trombeta, ela simbolicamente, era para juntar, para reunir o povo, para chamar para a batalha mesmo. E aqui no Apocalipse, na vinda de Jesus, também ela vem com esse simbolismo de alerta, né? Para mim, para você e para os demais. E aí o que acontece, queridos, é que até mesmo quando Jesus, né, chama João para levar ele arrebatado até o céu para mostrar com grande excelência a tua majestade, as revelações, né, que ele queria revelar a João, ele mesmo vai dizer, né, sobe aqui, né, acho que foi na semana passada que nós lemos, né, uma parte lá que vai dizer, eu fui arrebatado no Espírito, ó, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa logo vai acontecer. E aí João vai relatar, ó, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, falava comigo. Então, esse símbolo da trombeta em Apocalipse, ele é muito importante, né, irmão? Porque é o despertar mesmo, é um alerta, e também para reunir os santos e para reunir verdadeiramente aqueles que Jesus vem buscar. Amém? Dito isso, nós vamos então declarar agora, aleluia, as 7 trombetas. A gente leu aqui até a 4ª. Então você vai ver que na primeira trombeta, aleluia, glórias a Deus, meu Deus, é muito forte, né? O capítulo 8, na verdade, de Apocalipse, vai dizer sobre as orações dos santos. Vocês lembram que na semana passada a gente mencionou um pouquinho sobre os mártires, que eles diziam, né? Que houve a perseguição na história da igreja e os mártires perguntavam para Deus, né? Até quando ficariam impunes o ímpio, até quando ficaria impune tudo que eles tinham passado nas mãos ali dos perseguidores, né? E aí o que acontece, né? Essas primeiras trombetas, a gente vai ver o agir de Deus, o juízo de Deus, primeiramente sobre a natureza, né? Então, a primeira trombeta vai permitir que toque na terra, né? Nas ervas verdes, nos vegetais. A segunda trombeta, né, irmão? Aleluia. Vai tocar aonde? No mar. Então, vai tocar
numa terça parte do mar, e é importante dizer que isso aqui também mexe na espécie de destruição, então entra toda a parte de vida que há no mar, né? Especialmente em peixes, especialmente nas embarcações, o que leva também, né, a prejuízos do comércio, da economia e etc. E aí o que acontece, né? Aleluia. O terceiro anjo agora vai cair nos rios e vai mexer sobre as fontes das águas. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque agora eles vão tocar justamente em algo tão básico que é a nossa água potável, né? Então, o rio, ao invés de água doce, agora se tornará águas amargas. Algo que a gente já tem visto que em alguns lugares vem acontecendo, né? A gente muito ouve falar dessas crises, né? De falta de água, né? E a gente vê que já é algo, aleluia, que o próprio Deus irá permitir que os anjos, né, venha tocar. O anjo, né, o terceiro anjo, ó, vai tocar sobre os rios e sobre as águas. Ou seja, aquele rio de água doce agora se torna em água amargosa, né? E dificultando. E aí a Bíblia diz que vários homens, né, a humanidade, então, vai morrer. O quarto anjo toca, né, a trombeta, e foi ferida até essa parte do sol, da lua, das estrelas, ou seja, daqueles que iluminam o nosso dia e daqueles que iluminam a nossa noite, os astros, né? E aí, toca o quê? Vem o apagão, né, irmão? Toca na parte de visão mesmo, né? Dificultando aí a vida. Aleluia, glória a Deus. E aí, sobre essas quatro, é importante a gente dizer que, assim, no selo da semana passada, a gente entende, né, que é quando o mundo ataca a igreja de Cristo. Agora, nas trombetas, na verdade, está começando a vir à tona o juízo de Deus sobre a terra, mais precisamente sobre o ímpio, mais precisamente sobre aqueles que perseguiram os teus santos, a tua igreja, né? Porque às vezes a gente olha, e a gente sabe que tem gente que persegue o servo, a serva, tem gente que persegue a igreja de Cristo, e dá aquela ligeira impressão de que nada acontece, né? Assim, a Bíblia está nos dizendo que sim, essas pessoas serão punidas. Por quê? Porque quando alguém toca na igreja de Deus, é a mesma coisa que está tocando nele, irmão, né? E aí, o que acontece? Essa trombeta, Deus vai tratar de quem? Do mundo. Deus vai tratar agora daqueles que perseguiram a tua igreja, dos ímpios, né? E é muito importante a gente ficar ligado sobre isso aqui, porque as três primeiras, né? Na verdade, quatro, né? O quarto anjo tocou sua trombeta, que é quando eles mexem lá na parte do sol, da lua, e traz escuridão sobre a terra. Amém? Mexendo na visão, né? Agora, olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Meu Deus. Então, até a quarta trombeta, é que, assim, o Senhor, ele começa a tocar e a permitir, primeiramente nos recursos naturais, né? Na natureza. É por isso que quando a gente vê tanto terremoto, tanta inundação, tanta catástrofe, tanta... Como é que eu posso te dizer, né? Tanta coisas, né? Ruins, assim, acontecendo no meio da natureza mesmo, né? É um alerta de Deus, é o Senhor dizendo, né? Arrependa-te, volta-te para mim, né? E aí a natureza clama, a gente vê, né? Por diversas vezes pessoas falando isso. E é bem verdade, né? Tá gritando, tá clamando, por quê? Porque aleluia, é chegado um tempo onde o Senhor irá começar a cobrança e a fazer justiça. Aí entra o juízo de Deus na trombeta, né? Com essa parte das trombetas. Só que até a quarta, o negócio ainda tá maleável. Por quê, Luzia? Porque até a quarta a gente vai estar no período ainda da graça, né? Então, a gente vê o quê? A graça de Cristo e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque até a quarta trombeta,
se a gente for parar para analisar, eles vão dizer o seguinte: e tocou, né, ou morreu, a terça parte da terra, do mar, dos rios, né, dos astros, enfim. Então não vai ser total, vai ser uma destruição parcial, permitida pelo próprio Deus. Agora, irmão, quando, a partir da quinta trombeta, né, aleluia, glória a Deus, a partir então da quinta trombeta, aí sim o anjo vai dizer assim, que vai haver um ai. Um ai a qual nunca houve, aleluia. Então é algo terrível que está para acontecer. Sobre o quê? Sobre a humanidade. Por quê? Porque a partir da quinta, as 3 últimas trombetas, agora vai ser, aleluia, diretamente com a humanidade, ou seja, com o homem. Não só vai permitir na natureza, quem está entendendo isso aqui, agora vai tocar na humanidade. E aí a Bíblia está dizendo, irmão, aleluia, que a partir da quinta trombeta, meu Deus, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes da trombeta. O quinto anjo, eu vi uma estrela do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E com isso escureceu o sol e o ar. Ou seja, e dali vieram gafanhotos sobre a terra, dado o poder de destruição. Né? Mas algo que chama atenção é que mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então, assim, Deus vai permitir que venha juízo sobre a terra, mas será sobre os ímpios. Será, aleluia, contra, né? Quero dizer, contra o mundo. Por quê? Porque o povo de Deus vai estar guardado. Aqueles que têm a marca, aqueles que têm o selo de Deus em suas testas. É por isso que o Senhor deixa declarado aqui, ó, aleluia. Ô glória! E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que o matasse, mas que os atormentassem. Meu Deus, como escorpião que fere. Irmão, isso aqui deve ser uma dor tremenda, né? E aí a Bíblia vai dizer que esses homens buscarão a morte e não acharão. Meu Deus, é por isso que o anjo vai repetir aquela frase do ai, né? Meu Deus. É um cenário muito forte até de imaginar, sabe, queridos? E aí o que acontece, né? Glórias a Deus, aleluia. O sexto anjo que tinha a sexta trombeta, né? Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Então lembra que eu falei que a partir da quinta, as 3 últimas seriam diretamente com o homem, diretamente, aleluia. E isso aqui é algo que já vem se cumprindo, essas guerras aí, né? Do Oriente e tudo mais, contra o povo de Deus, né? E é uma profecia que vem se cumprindo nos nossos dias atuais, né? E isso aqui Jesus já tinha revelado a João, né? A Bíblia diz que ele viu os cavalos nessa visão, né? E ali ele vai declarar de que forma que eram esses cavaleiros. Aleluia. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, ou seja, pelo grande exército ali do rio Eufrates, o que acontece? Alguns até sobreviveram, mas não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, para não adorar os demônios, ídolos de ouro, de prata, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Então, assim, são pessoas que ainda teve a chance de se arrepender. É importante a gente dizer isso aqui, porque às vezes quando a gente fala em Apocalipse, dá a impressão de que Deus é um Deus severo, injusto, quando na verdade não é. Na verdade, nós estamos vivendo o tempo da graça, onde é pregado o amor de Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo.
Oh, aleluia, onde é oferecido, ofertado, aleluia, chances, né? O Senhor tem concedido inúmeras chances, né? E aí o que acontece, queridos? Muitos não querem mesmo nada com Deus. E após tudo isso, toda essa expectação, todo esse cenário caótico e destruição, aleluia, a Bíblia vai dizer que tem alguns deles que mesmo se livrando dessas pragas, desses ataques e tudo mais, eles não se arrependerão. Irmão, não é todo mundo que sofre, que tem ali, né? Aleluia, glória a Deus, que consegue, aleluia, se achegar a Deus. Isso aqui é muito forte, em especial aqueles que estão envolvidos com idolatria, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Aleluia. Então, assim, ó, os outros homens que não foram mortos pelas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Ou seja, estavam adorando demônios, estavam, né, adorando a imagens, estavam adorando, aleluia, a deuses, né, que nada podem. E aí, a Bíblia diz, né, eles não se arrependeram das feitiçarias, dos homicídios, da fornicação, nem dos seus furtos. Então aí entra aquela parte dos pecados. Ou seja, o que é o juízo de Deus, irmão? É a cobrança de Deus sobre o pecado, né? E aleluia, só que Deus não é Deus injusto. O Senhor, ele tem falado e ele levantou seus servos, os profetas, e hoje tem levantado, né? Aleluia, a tua igreja para pregar a verdade, para dar chances, né, de arrependimento, de mudança. Mas aí o que acontece, né? A Bíblia está dizendo que tem deles que ainda mediante a sofrimento e ainda mediante toda essa situação, porque, irmão, isso aqui é forte demais, né? É algo muito forte, é um cenário de plena destruição mesmo, né? Aleluia, glória a Deus. E aí eu achei muito forte isso, quando fala que ainda assim, ou seja, mesmo como causa de sofrimento, mesmo em dor, ainda assim muitos irão continuar com suas más condutas, com suas más obras. Meu Deus, não é? Meu Deus. E aí o que acontece, queridos? Aí João vai começar a declarar, né, sobre o livrinho, que Deus revela algumas coisas, mas que tem coisas que Deus, aleluia, revelou, mas pediu para ele selar, né? E que seria manifesta somente na vinda de Jesus, na 7ª trombeta. Então, aleluia, glórias a Deus. Meu Deus. Foi dada ali uma cana, né? Semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então, assim, a gente vê, a gente estudou um pouco isso na semana passada, sobre a adoração dos anjos, querubins, dos anciãos, 24 anciãos, vocês lembram, né? E aí, o que ocorre, né? Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. O altar e o trono, eles estão muito próximos. E assim, algo que me chamou muita atenção, querido, foi justamente o início dessa mensagem. Quando diz que existe um incenso, né? A qual o Senhor, aleluia, ali recebe as orações dos seus santos. Meu Deus. E eu pensei comigo mesmo, Pai, se eu antes orava, agora eu vou orar muito mais, né? A intercessão, o poder da intercessão, o poder da oração dos santos. E aqui a gente vem falando, porque assim, em diversas outras culturas e religiões por aí, as pessoas falam muito, né? Da parte de meditação, falam muito, aleluia, glórias a Deus. Confiam, vamos dizer assim, confiam em outras coisas, em outras técnicas, e aqui a gente vem falando de um Deus a qual a gente ora e o qual ele recebe, aleluia, no teu trono, e ele nos atende, irmão. Então assim, é o clamor de todos os santos, daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que no passado foram mártires, né? Que a gente sabe que o sofrimento foi grande. Meu Deus, grandes homens de Deus foram mortos, né? Estrangulados e de forma assim mesmo, como é que eu posso dizer?
como é que eu posso dizer, irmão? Com muito sofrimento, não é? E aí chega a hora do Senhor fazer juízo a respeito dessas vidas, fazer juízo pela igreja de Cristo. É por isso que os selos, ele vem declarando, né, essa perseguição do mundo contra a igreja de Cristo, mas na trombeta a gente vai ver o juízo de Deus contra os perseguidores de Cristo. A justiça de Deus pelos teus santos. E isso é muito importante. Por quê? Porque Apocalipse ele é dividido. Então existe uma cronologia, né? Existe, aleluia, como é que eu posso dizer? Algumas sessões, né? Graduais. Ou seja, a gente já falou dos selos, estamos falando das trombetas. E mais lá na frente a gente vai falar da taça, que é quando vai vir de fato o julgamento, o juízo final, e que não vai haver mais misericórdia. Então não sou eu, Luzia, que estou falando, é a Bíblia que diz, né? Então, se nesse primeiro momento ainda estamos vivendo o tempo de graça, é tempo de se arrepender, é tempo de se achegar a Deus, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo onde o Senhor está usando a própria natureza, já neste tempo, nesse momento, e dizendo: arrependa-te, volta-te para mim, aleluia, glória a Deus, porque não serão todos, meu Deus, não serão todos, o evangelho será pregado a todos, mas não serão todos que irão receber, não serão todos, aleluia, glória, 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 que irão se arrepender, né? Isso aqui falou muito grande comigo, muito forte comigo, porque a gente às vezes olha para alguém sofrendo e a gente pensa: mesmo no sofrimento a pessoa vai mudar. Então essa situação está servindo de alerta e a pessoa vai mudar. E honestamente falando, a gente sabe que no profundo nem sempre é assim. E a Bíblia vai dizer que tem deles que não se arrependerão. Então eu acho muito forte isso aqui, né? E aí a gente vê esse trabalhar de Deus, né? Que é tudo no controle de Deus, né? E as 7 trombetas, irmão, na verdade, eles têm um pouco de ligação também com aquela parte ali das pragas do Egito. Só que um pouco mais além, né? Então, o Senhor irá permitir, de início, assim, parcialmente, né? Então, não vai ser uma destruição total, vai ser, né, a terça parte de cada elemento. Agora, lá na frente, aí é diferente, aí muda, né, a situação por completo. Então, a gente precisa aprender, aleluia, aquilo que o Senhor está nos chamando, né, irmão? Porque as nossas orações, algo importante que a gente tem que falar é que as nossas orações sobem ao trono de Deus. E ali tem uma proximidade, né, do altar e do trono. Aleluia, glórias a Deus. E sim, Deus ele se agrada com a oração dos teus santos, né? Lá em Tiago vai dizer que a oração do santo pode muito seus efeitos. E de verdade, a igreja que ora, ela prevalece, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, porque a oração, aleluia, é a chave da vitória, tá na oração, na persistência, né? E aí o que acontece, né? Aleluia, glórias a Deus. Meu Deus. Porque o Senhor fala que... Por que a gente tem que se atentar muito, né? Porque posteriormente, aleluia, as nossas orações já estão, né, subindo e sendo respondidas, né, junto com as orações dos demais santos. E nós somos chamados como cooperadores de Deus nessa terra. Tô falando a igreja de Cristo, tá? Aqueles que estão em Jesus. Somos chamados como cooperadores. Por quê? Porque nós vamos ser chamados para julgar os anjos e o mundo. É por isso que o Senhor requer de mim e de ti santidade. É por isso que o Senhor requer, aleluia, mudança de comportamento, de caráter. Por isso que o Senhor sempre está falando que quer uma igreja limpa, uma igreja, aleluia, aleluia, lavada com o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E é importante, porque na 7ª trombeta, aleluia, meu Deus, já é ali, né,
para fazer justiça sobre as nações. Já é algo ali, né? Preparando ali pro julgamento final mesmo, né? Aleluia! Que é onde vai ter o quê? Vai haver o quê? O galardão para os profetas, vai, né? Haver galardão para os servos, para os santos e para todos aqueles que temem ao Senhor Jesus, né? E aqui é importante a gente dizer que nessa fase aqui, aleluia, glórias a Deus, nessa fase aqui, ó, da quinta trombeta, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Nessa fase da quinta trombeta, vai dizer que os homens procurarão se esconder, fugir, mas não terão. Vai querer, né? Vão pedir a morte, mas não acharão. É forte isso, né? Aleluia. A busca da morte, mas não acharão. Isso na quinta trombeta, né? E aí, aleluia, na sexta trombeta, né? Aí vai ser quando muitos ali, né, vão soltar os 4 anjos ali do rio Eufrates para matar a terça parte dos homens. Ou seja, muita gente vai morrer, né? O exército de cavaleiro que vem cumprindo a profecia, como nós já mencionamos, né? E aí a gente já, aleluia, a gente para pensar um pouquinho e a gente vê, né, a seriedade do que está por vir sobre a terra, né? Aí é importante a gente dizer que muitos nessa fase das trombetas, muitos irão querer fugir de Deus e onde não conseguirão. É importante a gente dizer isso também, né? Porque se por um tempo o mundo fez o que queria e o que quer com a igreja de Cristo, haverá no grande dia, quando a 7ª trombeta tocar, que houver ali, né, o julgamento das nações, que Jesus retornar para buscar os teus santos. É por isso que eu digo que Deus guardará a tua igreja. Então não é motivo para mim e para você ficar com medo, nem desanimado, nem preocupado. Por quê? Porque Deus guardará os seus, né? Vocês lembram aqui que a gente mencionou sobre o sinal dos selados, né? Das testas. E aí, o Senhor, ele conhece aquele que verdadeiramente pertence a ele. Então é o Senhor que vai me guardar e te guardar na hora da tentação, na hora da tribulação, porque o Senhor, sim, ele tem um remanescente, ele tem a tua igreja verdadeira, ele tem a noiva de Cristo, aleluia, glória a Deus, a qual eu e você, aleluia, faremos parte, né? Se assim, aleluia, você ainda não está em Jesus, amado, é tempo de buscar a Jesus, é tempo de se arrepender e é tempo de se achegar a Ele. Porque, como eu já disse, os sinais estão aí. Se você ler ali Mateus 24, você vai ver que a maioria dos sinais que Jesus assim disse, né, já estão ocorrendo, né? E muito além, até porque a gente vê cada coisa nesses últimos dias. Meu Deus, se não é o Senhor para ter misericórdia de nós, não é, meu amado, minha amada? Então, Jesus, aleluia, ele irá retornar ao surgir, né, ao ressoar das trombetas. Então é importante a gente declarar, é importante a gente estudar sobre isso, sobre esses eventos, né, que são eventos importantes, são eventos importantes da história, né, que vão anteceder a vinda de Jesus a essa terra para buscar teu povo, teus eleitos, teus escolhidos. Então, sim, eu e você precisamos nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus, né? Tanto que a Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Porque aqui entra o seguinte, aqueles que estão na igreja, mas que precisam se preparar constantemente, e aqueles que ainda não receberam a Cristo, né? Então, aqueles que não temem, aqueles... E aí a gente vai jogando para o mundo mesmo, como um todo, e para o ímpio. Aqui não é para a igreja de Cristo, tá? É para o ímpio e para os que estão no mundo perdidos, né? E aí, é importante a gente dizer, né, sobre tudo isso, que sim, vai ter esse cenário caótico, vai ter esse cenário de destruição, mas aqueles que estarão, ou que estão, ou que estarão em Cristo, esses sim, irmãos, serão o quê? Serão, aleluia, protegidos, guardados pelo sangue do Cordeiro, né? Como eu sempre digo aqui. E aí, a gente
a gente vê que essa batalha travada, ela vai de fato se intensificar, né? Porque existe o confronto final, a gente vai ler também um pouco disso a partir da próxima semana, né? Que vai falar da batalha da igreja com o dragão, da mulher com o dragão. Aí vai vir também sobre a besta, né? Do Apocalipse. E tá muito legal, tá muito profundo, tá muito didático, né? Porque eu mesma tenho aprendido muito. Eu falei, Jesus, eu preciso ser mais crente. Jesus, eu preciso de fato... aleluia, glória a Deus, está em ti cada dia mais, né? Que o Senhor me ajude, Pai, a trilhar nos teus caminhos e andar em retidão contigo cada dia mais. Porque, irmão, eu não quero ficar de fora do céu e eu quero sim ser protegida pelo Senhor, pelo meu Deus, né? De todas essas... porque é isso que o Senhor tem. Ele tem escape, ele tem livramento para os seus, né? Então, quando eu digo que a gente não precisa se preocupar nesse sentido, não precisa do caos, né? Agora, se preparar, eu preciso, você precisa. É por isso que há um alerta de maneira geral para aqueles que estão, para continuarem em preparação, buscando a santidade, né? E para aqueles que ainda não estão, é um grito, né? Um grito. Sabe quando alguém tá perdido ou quando alguém tá em apuros? Que alguém grita para sinalizar algo? A gente vê que essas primeiras trombetas é meio que isso que traz, né? Que é um grito de alerta, por isso que é comparado ao soar das trombetas, porque naquele tempo as trombetas eram tocadas para convocação de guerra, as trombetas eram tocadas justamente para sinalizar perigo, algo nesse sentido. E com Jesus, na vinda de Jesus, entra, né, de uma forma muito simbólica até, o livro de Apocalipse, né, que relata isso, que ele virá, né, como soar de trombetas. Ou seja, é um alerta mesmo geral e são fases que serão cumpridas. Algumas a gente já vê que já está acontecendo e outras ainda sobrevirão. Então é por isso que a partir da quinta trombeta, irmão, a Bíblia vai dizer que, meu Deus, que eles veem, né, como se fosse uma águia no céu, uma rapina, uma ave de rapina, e aí eles falam, né? Meu Deus, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Vai dizer assim, né? Que a destruição. Aí vem aquela parte dos gafanhotos que vem sobre a terra, que foi dado poder a ele, né? Como os escorpiões da terra. Então vai ser algo assim de muita dor, de muito pranto. Vai ser algo assim onde os homens serão afligidos. Acho que essa é a palavra. De aflição, né? Os homens serão afligidos. E é por isso que eu digo que as 3 últimas são as mais... Como é que eu posso dizer? As mais fortes, assim. São as mais... com significados mais... profundos na questão do cenário mesmo, a nível mundial, sabe? E é a gente pedir misericórdia a Deus em todo tempo, é a gente se resguardar debaixo da mão potente do Senhor, e é a gente continuar com Jesus, irmão, porque a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E para esses últimos tempos, então, não existe outro caminho, querido. Não existe outro caminho, querida. Então, aleluia, esse propósito de Apocalipse vem justamente para nos despertar, né? Para nos despertar de acontecimentos que ainda sobrevirão, né? E a gente vê que tem coisa que nem foi revelado, que João conseguiu ouvir, mas que Jesus não permitiu que ele revelasse, que ele declarasse, que aí entra como segredo de Deus. Por quê? Porque não é tudo que eu e você podemos falar, não é tudo que eu e você devemos revelar. E isso aqui tem um significado muito profundo, né? Porque, aleluia, glórias a Deus, a gente tem que sempre pedir permissão ao Senhor sobre tudo, né? E aqui a Bíblia diz que houve coisas que foram seladas, o anjo fala para ele, sela, não traz a revelação. Por quê? Porque essa será revelada após a 7ª trombeta, que entra como segredo de Deus.
Existem coisas que só Deus sabe. Bem assim é uma vinda de Jesus. O dia, a hora, ninguém sabe. Ele deixou para nós, como que eu posso dizer, os sinais que antecederiam, né? Que anteciparia a sua vinda. Agora, dia, hora, como se fosse uma agenda, né? Tal dia, tal hora, isso não tem. Então é por isso que constantemente eu e você, qual que é nosso papel? É nos prepararmos, aleluia, para servir a Deus. Aleluia, de uma forma de cantalaia sob cantarabasurianda, de uma forma para honrar, agradar e adorar ao nosso Deus, né? Para que venhamos sim, aleluia, cada dia mais andarmos na presença de Jesus, vencermos com Ele, porque é isso que vai acontecer. Na verdade, o inimigo ele já sabe que tem pouco tempo, né? Apesar de todo esse cenário caótico, o inimigo sabe que tem pouco tempo. E tanto ele, quanto seus adeptos, e quanto, aleluia, glórias a Deus, tanto ele, quanto os adeptos, quanto os ímpios, né? Vamos dizer assim, sofrerão as consequências, né? Por tudo que já fizeram e por tudo que irão fazer aos santos. Então, sim, haverá justiça, sim, haverá juízo, e tem sim, aleluia, glórias a Deus, o juízo final, né? Tem sim a vinda de Jesus a essa terra, onde o Senhor fará justiça à tua igreja, onde o Senhor fará justiça ao teu povo, aleluia, não ficará impune, irmão, porque Deus é Deus de justiça, Deus é amor, mas Deus também é Deus de justiça, aleluia, eu sempre digo isso aqui, que se tem algum, aleluia, glórias a Deus, aleluia, uma palavra que define o nosso Deus, é justiça, né? Ele é amor, mas também é justiça. Então, aleluia, que venhamos cada dia mais nos achegarmos ao nosso Deus, que venhamos andar com Ele em espírito e em verdade, e que venhamos deixar Jesus conduzir a igreja dele, né? A igreja é dele, o povo é dele. Aleluia. E é ele que vai reger as nações com vara de ferro. É importante a gente salientar isso aqui, né? Por quê? Porque quando Jesus vier em grande poder e glória, aleluia, né? Ele toma para si ali, né? Para ressuscitar os primeiros mortos da primeira ressurreição, os mortos em Cristo, e ali com ele os santos, né? E aleluia, glórias a Deus, aleluia. Então é muito importante, né? Aleluia, é muito importante a gente se apegar a essa promessa, porque às vezes, querido, a gente vê, né? Muita gente sofrendo, a gente vê muita gente assim, dá a impressão de que os maus vão, né, vão se sobressaindo e tudo mais, quando na verdade haverá um tempo, né, meu querido, minha querida, onde o Senhor irá cobrar, onde o Senhor irá punir, onde o Senhor entrará, aleluia, com justiça contra esse que perseguir a igreja de Cristo. Né? Por isso que eu digo que Deus, ele está no controle de toda e qualquer situação. Deus, ele é aquele que está de olhos bem abertos e ele sabe quem é quem. E ele sabe quem verdadeiramente pertence a ele, irmão. Então que venhamos cada dia mais, aleluia, aprender que Deus, ele é suficiente para todas as coisas, né? O capítulo 11 também é muito legal, fala sobre as duas testemunhas, que se refere ali a Elias, Moisés, né? Glórias a Deus. E aí fala também sobre a sétima trombeta, que quando a sétima trombeta tocar, né, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E ali vai dizer que todos os 24 anciões estavam ali sempre adorando, prostrados a ele, né? E graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, que és e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então agora a soberania de Deus, né? Sobre a terra e sobre as nações, eu quero dizer, porque o céu já é completamente dele, nossas vidas é dele, né? Mas a gente sabe que existe um tempo, aleluia, para ser cumprido todas as coisas. Iraram-se as nações e veio tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, aos santos que o temem teu nome, tanto pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então é muito forte, né? Muito forte isso aqui. Então aqueles que
queriam causar destruição, na verdade agora serão destruídos. Tá bom, meu amado, minha amada? Então fica com essa palavra, vamos meditar nisso, porque é algo muito forte quando a gente fala dessas trombetas, quando a gente fala da perseguição da igreja, o juízo de Deus. Mais pra frente a gente vai falar sobre a taça, que é a ira de Deus. Eu já gravei até alguns vídeos falando a respeito disso, mas agora vai de uma forma diferente nesse propósito de Apocalipse, né? Dizendo o seguinte, aproveita enquanto ainda é. Então o recado de hoje é, né? A reflexão de hoje é: aproveitem quando ainda se tem chance e oportunidade do tempo da graça. Porque, mais uma vez eu digo, agora nós temos, né, palavra de Deus, nós temos pessoas que pregam, né, nós temos, aleluia, glórias a Deus, essa como é que eu posso dizer, essa facilidade, aleluia, de você ouvir algo da parte de Deus. Mas haverá um tempo onde a porta da graça vai se fechar, e aí sim as coisas vão se estreitar, e aí sim, aleluia, é quando se tira, lembra que eu falei aqui? Que até ali por volta da 4ª trombeta o Senhor usaria de misericórdia, e aí iria tratando, mas iria tratando parcialmente. Então, mas aí, lembre-se que eu falei também que é gradual, ou seja, da 5ª trombeta em diante, querido, é aleluia, glória a Deus, é algo que o Senhor vai tratar diretamente com o homem. Então, por enquanto, a natureza, mas daqui a um tempo vai ser diretamente com o homem. É por isso que a gente sempre fala que se tá ruim vai piorar, né? As coisas. Por quê? Porque é onde o Senhor vai afligir. Vai afligir o quê, Luzia? A humanidade. É por isso que é importante a gente estudar as escrituras, e é por isso que é importante a gente se apegar ao nosso Deus, para que venhamos ser salvos, para que venhamos ter graça e para que venhamos ser guardados pelo nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia! Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que o Senhor, aleluia, fale melhor aí a cada mente, a cada coração, aleluia, glórias a Deus. Eu confesso que eu fiquei impactada estudando essa palavra, né? Porque são coisas assim que, sabe que são coisas que você até sabe, mas que por certos momentos ou períodos você fala assim, não é tão sério. Aí quando você vem de fato, dá uma atenção, aí você fala, opa, misericórdia, Jesus, né? Então eu lendo isso foi a minha oração, irmão. Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos teus santos, Pai, né? Mas fica a lição de quê? De que o Senhor guarda os seus, aqueles que estão, né, no esconderijo do Altíssimo. O Senhor continuará guardando o seu remanescente, tua igreja. Então não, isso aqui não é para você ficar assustado, não é para você ficar colocando caraminholas na cabeça, não. É mais um alerta do Senhor, tá bom? Que o Senhor abençoe grandemente. Oremos, queridos. Querido Deus, eterno Pai, obrigada, Jesus, por esse momento. Aleluia. Quero agradecer, Jesus. Hoje é o 3º dia desse ensinamento, desse propósito. E quão bom é a tua presença, quão bom é, Jesus, aprender contigo. Oh, Senhor Deus Pai, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê cada dia mais, Senhor. Aleluia. Graça para continuarmos, Senhor, prosseguimos rumo ao céu. Aleluia. Jesus, que o Senhor, aleluia, vai lançando por terra todo o mal, vai repreendendo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aquele que aquela, Pai, que estão, Senhor Jesus, sem força para te buscar, que sejam tocados nessa hora, Pai. Vai, Senhor Jesus, operando, Senhor, na vida aí, Pai, do meu irmão, da minha irmã. O Senhor tem visto, Pai, o clamor da tua igreja. O Senhor é Deus que tem respondido, Pai amado. Aleluia, a oração dos teus santos. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor é o Deus, Pai amado, que cuida, que guarda e que sempre guardará os teus. Nos ajude, Senhor, aleluia, a romper, nos ajude a andar contigo, nos ajude, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Alabarassurianda laia sodecanta, alaramanture ribihaço, iriganda alabaxerere canto, irianda ia sodecanta alabracélia.
De anda labara surianda labara canta. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Eu oro, Senhor, a nível mundial, oro pela igreja brasileira, oro, Senhor, aleluia, pelo meu ministério, oh, aleluia, oro pelos meus pastores, oro, Senhor, aleluia, por cada homem e mulher de Deus, por cada servo, cada serva, aqueles ainda, Senhor, que estão longe do aprisco, da força, da graça para vir para a presença. Ainda é tempo lá e a sobre que anda lá baraçúria. É tempo da graça, que esse homem, essa mulher seja alcançado, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Oh, labaxeita, labaraçúria. Ele canta, labaraçúria, canta. Aleluia. Vai tirando, vai destravando, Senhor, essa mente. Em nome de Jesus, tira todo bloqueio, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queremos, Senhor, engrandecer teu nome, adorar, bendizer e exaltar. E nos prepara, Pai, nos prepara para nos encontrarmos contigo e para morarmos nas mansões celestiais. Deus Todo-Poderoso, vai confirmando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem que é para nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os lares, abençoa, Senhor Deus Pai, a cada, oh, aleluia, inscrito desse canal, Jesus. Que o Senhor venha, oh, glória a Deus, alabaia, sode canta labassurianda. Que o Senhor venha operar grandemente, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Opera, Jesus, na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa adolescente. Opera na vida das crianças. Guarda as nossas crianças, Pai. Lança por terra todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, guarda as escolas, Pai. Queima, Senhor Jesus, todo o mal, Pai. Desfaz, Senhor, toda obra maligna. Oh, debe canta labarassurianda. Dá força, Jesus, para esse povo te buscar, Pai. Para se arrepender, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Meu Deus. Meu Deus. O principal evento, né? Está se aproximando. E aquilo que o Senhor tem colocado no coração é: santifique-se mais. Se prepare mais. Aleluia. Aleluia. Não busque a Deus de qualquer maneira. Oh, de que andaias, de bem andar lá barassúria. Não busque a Deus por obrigação, por medo. Não. Se entrega verdadeiramente ao Senhor. Busca Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, de canta lá e a subicanta lá baixo. E anda lá barassuri canta lá. E anda mandadash. De anda lá barassuri, anda lá barassuri canta. Ei, damas. O Senhor, aleluia. O Senhor tem levantado vidas para cuidar, aleluia, do remanescente. O Senhor, aleluia, tem enviado, aleluia, anjos, aleluia, para guardar os teus servos, a tua igreja. Oh, libianda labarassuri canta labas. E é Deus quem continuará conduzindo, guardando e livrando aos seus servos. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor, aleluia, te abençoe grandemente, meu amado, minha amada. Grande beijo.